Meus amados irmãos e irmãs, neste novo dia que se inicia, 11 de julho, eu te convido a silenciar por um instante as vozes de fora e as inquietações de dentro. Respire fundo, acalme seu coração. Vamos juntos nos recolher na doce presença daquele que é Pai, protetor, sustentador. Que esta oração seja mais do que palavras, que seja um encontro real com Deus, um escudo de livramento para sua casa, para os seus filhos, para a sua família. Se puder, feche os olhos agora e entregue tudo nas mãos do Senhor. Vamos buscar juntos aquele que guarda nossas gerações, que livra o lar da destruição, que sustenta os nossos amados, até mesmo quando não podemos estar por perto. Comecemos com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai amado, neste dia 11 de julho, eu coloco minha casa debaixo da tua proteção. Consagro a ti cada ambiente do meu lar, cada membro da minha família, cada passo dos meus filhos, porque eu sei, Senhor, que só o teu cuidado é capaz de proteger verdadeiramente. Tu és o Deus que não dorme, o guarda fiel de Israel, e tu és o Pai que zela por nós, até nos momentos em que esquecemos de orar. Por isso, hoje, Senhor, eu clamo por livramento sobre a minha casa, livramento das brigas sem motivo, livramento das doenças silenciosas, livramento dos acidentes inesperados, livramento da inveja que ronda as conquistas da minha família, livramento de toda força maligna que tenta invadir aquilo que o Senhor plantou com tanto amor. Senhor, cobre os meus filhos com teu sangue, que os olhos maus não tenham acesso a eles, que nenhuma seta de comparação, inveja, influência perversa ou rebeldia encontre espaço em seus corações. Guarda-os de amizades erradas, de relacionamentos abusivos, de escolhas impulsivas. Dá discernimento, da sabedoria, da proteção, menos mesmo quando eu não puder estar presente. Livra os meus filhos do mal, que se disfarça de liberdade. Livra-os das armadilhas escondidas nas redes sociais, nos laços travestidos de amor, nas oportunidades que não vêm de ti. Livra-os da depressão, da ansiedade, da solidão e do vazio existencial. E se em algum momento eles se desviarem do caminho, que tua misericórdia os alcance como o Pai alcançou o filho pródigo, que eles sempre saibam o caminho de volta e que ao voltarem encontrem um lar cheio de paz, um ambiente de acolhimento, um abraço de perdão. Pai, também coloco nas tuas mãos o meu cônjuge, os meus pais, os irmãos, os familiares que caminham comigo. Que toda discórdia familiar seja desfeita, que toda palavra dura que feriu seja curada, que toda divisão seja restaurada. Livra minha família das palavras malditas, dos traumas que atravessam gerações, das maldições hereditárias, daquilo que insiste em se repetir como ciclos de dor. Que o Senhor entre com libertação, com cura, com recomeço. Senhor, se houver entre nós alguém adoecido, que haja livramento da morte, do medo, do diagnóstico terminal. Que o teu sopro de vida entre nos quartos, nas UTIs, nos exames. Tu és o Deus que pode tudo, e nós cremos. A última palavra é tua. Livra-nos, Pai, da violência nos portões, dos assaltos nas ruas, dos acidentes no trânsito, dos perigos que rondam as escolas, os ônibus, os ambientes de trabalho. Que o teu anjo vá à frente, que o Senhor guarde a ida e a volta, que nenhum mal tenha poder contra quem está debaixo da tua mão. Pai, se houver alguém da minha casa vivendo um vício, uma prisão emocional, uma vida dupla, que o teu poder traga libertação.
Que não haja mais máscaras, que não haja mais segredos que corroem. Que o Senhor revele, cure, transforme. Que a nossa casa não seja apenas um endereço, mas um lugar de paz, de refúgio, de amor. Que nela habite o teu espírito, que ela seja marcada pela tua presença. Que cada porta, cada parede, cada cômodo seja ungido com a tua paz. Que quem entrar perceba que ali há algo diferente. A tua luz, Senhor, também me tei peco, guarda a mente e o coração dos adolescentes, das crianças, dos jovens da nossa casa, que não sejam seduzidos pelas mentiras do mundo, que não troquem a tua verdade por aplausos vazios, que saibam quem são em ti, que tenham identidade firme e raízes profundas no Evangelho. Livra, Senhor, as mães que estão orando por filhos distantes, os pais que choram em silêncio pelas escolhas dos filhos. Restaura lares quebrados, reacende o amor, renova a confiança. Coloca tua mão onde nenhum humano pode alcançar. Pai, guarda as entradas e as saídas da minha casa, que nenhum espírito de confusão, contenda, depressão ou opressão permaneça entre nós. Que só a tua presença reine. E se houver dentro de nós qualquer brecha, qualquer sentimento que te desagrada, menos orgulho, mágoa, raiva, indiferença, a menos que seja quebrado agora. Em nome de Jesus, que o teu livramento, Senhor, seja completo, físico, emocional, espiritual e mental. Que eu e minha família estejamos blindados por ti. Que este dia 11 de julho seja marcado por livramentos visíveis e invisíveis. Que ao final do dia eu possa olhar para tudo e dizer: o Senhor esteve conosco, o Senhor nos livrou, o Senhor nos guardou. E se alguém da minha casa acordou hoje sem forças para orar, que esta oração seja o clamor por eles. Que esta palavra alcance, transforme, proteja. Porque o Senhor é Deus de gerações, e eu creio, nenhuma das tuas promessas falhará. Guarda, Senhor, a nossa casa. Livra os nossos filhos, protege os nossos corações, e que cada lar representado nesta oração seja coberto com o sangue do Cordeiro, Pai. Eu também te peço nesta manhã, livra minha família de toda influência que não vem de ti. Que nenhuma voz seja mais alta do que a tua dentro da nossa casa. Que nenhuma opinião de fora tenha mais peso do que os valores que vêm da tua palavra. Ensina-nos a filtrar o que ouvimos, o que assistimos, o que aceitamos como verdade. Livra nossos filhos das mentiras, sutilmente plantadas nas escolas, nas amizades, nas redes sociais, nos conteúdos que consomem. Que eles tenham sede do que é puro, fome da verdade e amor pelo que é santo, Senhor. Unge os ouvidos da minha família para ouvir a tua voz acima de todo o ruído. Que mesmo em meio às pressões, críticas e cobranças do mundo, saibamos discernir o que vem de ti e o que é engano. Não nos deixe ser levados pela multidão. Ensina-nos a remar contra a corrente, quando necessário. Dá-nos coragem para sermos teus. Dá aos nossos filhos ousadia para manter a fé em ambientes hostis, firmeza para dizer não ao que corrompe, sensibilidade para fugir do mal, mesmo quando ele parecer sedutor. Livra, Pai, os adolescentes e jovens da minha casa da comparação que adoece. Que eles não se sintam inferiores por não viverem o que vem nos outros. Que eles não se percam tentando agradar quem não conhece a verdade. Que a identidade deles esteja firmada em ti. Que cada um saiba que é amado, chamado e separado pelo Senhor. Que nenhum deles seja refém de likes, aprovações humanas ou padrões impostos por este mundo passageiro. Que eles sejam livres para ser
quem o Senhor os criou para ser pai. Se há filhos que estão longe do lar, cobre-os agora com teu sangue. Se há filhos distantes da fé, traz de volta como o bom pastor que não desiste da ovelha ferida. Será, filhos que foram embora carregando mágoas, desentendimentos ou rejeições, que o Senhor restaure laços, cure memórias, reconcilie corações, que as palavras não ditas sejam restauradas por ações de amor, que onde houver silêncio pesado, entre a tua paz, que onde houver saudade, entre o reencontro, que onde houver dor entre a cura. E Senhor, livra os pais também, livra as mães cansadas, que se culpam por tudo, livra os pais que sofrem calados e que nem sempre sabem como expressar amor. Livra-nos da cobrança constante, da culpa por não conseguir dar tudo. Ensina-nos a amar com presença, com exemplo, com paciência. Ensina-nos a educar com graça, a corrigir com sabedoria, a apoiar com equilíbrio. Que sejamos abrigo e não prisão, direção e não opressão. Que nossa presença seja porto seguro e não motivo de medo. Pai, entra nas finanças da nossa família. Livra-nos da escassez, das dívidas, dos roubos, das injustiças. Que tenhamos sabedoria para administrar o que recebemos. Que não falte o pão, mas que também não falte gratidão. Livra-nos da ganância, da comparação, do consumismo que rouba a paz do lar. Que aprendamos a confiar em Ti, mesmo nos dias difíceis, porque a Tua palavra diz que o justo não mendiga o pão, e a Tua fidelidade dura para sempre. Livra também, Senhor, o lar dos nossos filhos e netos. Que a bênção não pare em nós, que os filhos dos nossos filhos sejam guardados, que gerações futuras sejam marcadas pela Tua presença. Que todo padrão de dor, de divisão, de escassez e de pecado seja quebrado agora em nome de Jesus. Que a nossa geração seja conhecida por restaurar o altar em casa. Que sejamos referência de fé, de amor, de serviço e de integridade. Senhor, se houver dentro do lar alguém lidando com pensamentos suicidas, com depressão profunda, com angústia silenciosa, menos entra agora com teu sopro de vida. Arranca toda a opressão, desfaz todo o peso. Traga a esperança. Que aquele que pensa em desistir hoje receba forças sobrenaturais para continuar. Que esta oração chegue como abraço do céu, como renovo, como certeza de que ainda há um propósito. E quando a noite chegar, Senhor, que cada membro da minha família possa deitar em paz, que nenhum pesadelo roube o descanso, que nenhuma ansiedade tire o sono, que cada travesseiro seja lugar de paz e cada quarto seja território santo, que anjos estejam posicionados em cada canto, em cada janela, em cada porta. Obrigado, meu Deus, por cada livramento, menos até mesmo os que não percebemos. Obrigado por guardar o que é mais precioso para nós, ou os que o amamos. Que nunca nos falte o temor, a gratidão e a sensibilidade para perceber o teu cuidado. Senhor, se existe alguma brecha espiritual aberta em nossa casa, menos seja por palavras ditas no calor da raiva, por atitudes impensadas, por escolhas do passado, ou até por gerações anteriores. Que o teu sangue agora venha purificar. Que toda maldição hereditária, todo espírito de divisão, toda raiz de enfermidade, toda semente de confusão seja arrancada pela raiz e lançada fora. Em nome de Jesus, eu declaro que minha casa pertence ao Senhor. Meus filhos são herança do Senhor. Minha família está debaixo de um pacto de proteção. E todo espírito que tentar tocar em nós será envergonhado e derrotado, porque a mão do Altíssimo está estendida sobre este lar. Livra-nos, Senhor, das palavras negativas lançadas contra os nossos filhos, palavras de derrota, de limitação,
de incapacidade, que foram ditas por pessoas próximas, ou até mesmo por nós, sem perceber. Cancela agora, Senhor, toda maldição verbal, todo decreto de fracasso, todo rótulo de inferioridade, e, em seus corações, uma nova verdade, que eles são capazes, que são escolhidos, que são amados por Ti, que foram criados com um propósito eterno. Livra nossos filhos, ó Deus, da pressão que o mundo coloca sobre seus ombros, a pressure por aparência, por sucesso precoce, por notas perfeitas, por aprovação contínua. Livra-os da ansiedade por querer agradar a todos e da angústia de se sentir insuficientes. Ensina-os a descansar em Ti, ensina-os a se alegrar no processo e não apenas nos resultados, que eles aprendam desde cedo que o valor deles não está no que fazem, mas em quem são. Filhos amados do Pai, Senhor, cobre as escolas com Tua presença. Livra os ambientes escolares da violência, do bullying, da doutrinação maligna, das influências nocivas, que os professores sejam instrumentos de sabedoria e que o ambiente de aprendizado seja também um lugar de respeito e proteção. Se houver algum professor, colega ou situação tentando ferir emocionalmente nossos filhos, Senhor, entra com intervenção divina, dá discernimento e estratégia para os pais. Revela o oculto, ilumina o escondido, dá voz ao que precisa ser dito e força ao que precisa ser enfrentado. Pai, guarda também os relacionamentos afetivos dos nossos filhos, que eles não entrem em alianças erradas, que não confundam carência com amor, que saibam discernir entre um carinho verdadeiro e um controle disfarçado, que encontrem pessoas que somem, que os respeitem, que os valorizem. Livra-os das lágrimas, por causa de amores que não vêm de Ti. E se houver alguém que hoje já esteja preso num relacionamento abusivo ou tóxico, que o Senhor entre com libertação imediata, que o Teu amor cure cada ferida, que o Senhor refaça a dignidade, o brilho, a força de viver. Senhor, entra agora no emocional de cada filho que está abatido, entra nos sentimentos daqueles que têm chorado em silêncio, toca no coração daquele que não consegue mais confiar. Sopra a vida sobre o que está desanimado. Desperta sonhos adormecidos, restaura planos que foram enterrados e mostra a cada um deles que o Senhor não desistiu, que ainda há promessas se cumprindo, que ainda há caminhos sendo abertos. Pai, guarda a inocência das crianças pequenas, livra-os dos abusos, dos traumas, das malícias antecipadas, que o coração delas permaneça puro e cheio de luz, que seus olhos não sejam expostos a imagens sujas, que seus ouvidos não ouçam palavras torpes, que seus pés não trilhem caminhos de trevas, que o Senhor coloque cercas de fogo ao redor de cada uma, que os anjos estejam de vigia durante o sono, nas escolas, nas ruas, em cada espaço onde os pais não podem ir. E eu te peço também, Senhor, por nós, os pais, que muitas vezes sentimos medo do medo de não proteger, medo do que o futuro reserva para os nossos. Acalma o nosso coração, ensina-nos a confiar, dá-nos sabedoria para conduzir, equilíbrio para educar, firmeza para corrigir, paciência para esperar, que o não sejamos apenas provedores ou figuras de autoridade, mas amigos, pastores, exemplos vivos de fé. Livra-nos da frieza no lar, da correria que rouba os momentos de qualidade, da falta de diálogo que cria muros invisíveis, que sejamos presença e não apenas rotina, que nossos filhos saibam que podem nos procurar, confiar em nós, abrir o coração sem medo de julgamento,
que sejamos coluna e não peso, que sejamos abrigo e não cobrança. Espírito Santo, faz morada em nosso lar, caminha nos corredores, entra nos quartos, habita nos almoços em família, nas conversas, nas decisões. Que nossa casa tenha um altar permanente, que sejamos conhecidos como uma família que ora, que adora, que busca o Senhor em primeiro lugar. Que nenhum título do mundo seja maior do que o título de servo de Deus. E se o inimigo tentar tocar em um dos nossos, que encontre o Senhor como escudo. Que todo plano do inferno seja frustrado antes mesmo de se manifestar. Que toda investida seja desfita. Que todo laço seja quebrado. Que toda seta volte para o abismo de onde veio. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando não vemos, o Senhor está agindo. Obrigado pelos livramentos silenciosos, pelos perigos desviadas, pelas enzugadas, pelas dores evitadas. Obrigado por amar os nossos mais do que nós mesmos, por cuidar dos nossos filhos nos bastidores, por guardar nossa família em teus braços eternos. Neste dia, Senhor, eu consagro minha família ao teu cuidado. Mais uma vez, que a nossa casa seja lugar de milagres, de cura, de restauração e de propósito. Que os nossos filhos sejam luz, que a nossa linhagem seja conhecida como geração escolhida, sacerdócio real, povo adquirido, e que até as futuras gerações colham os frutos da fidelidade de hoje. Porque o Senhor é o nosso Deus, e o que é colocado nas tuas mãos está seguro para sempre, Senhor. Neste novo dia que amanhece, eu renovo diante de ti o meu clamor pelos meus filhos e pela minha família. Porque sei que sem a tua proteção, sem a tua graça, sem o teu cuidado diário, não somos nada. E é por isso que dobro meus joelhos, calo minha alma e levanto minha voz em oração, pois confio que o Senhor está atento a cada súplica, cada detalhe, a cada lágrima silenciosa que ninguém vê. Meu Deus, livra os nossos filhos das escolhas erradas, dá a eles discernimento, clareza, sabedoria, que não sejam guiados por impulsos, nem pelo calor do momento, mas pela direção do teu Espírito. Livra-os de amizades que desviam, de convites que parecem inofensivos, mas escondem ciladas. Que eles não entrem por caminhos tortuosos, nem se envolvam com pessoas que só querem usá-los ou feri-los. Que tenham olhos espirituais abertos e sensíveis para perceber quando algo não vem de ti, mesmo que pareça bom aos olhos humanos. Livra, Senhor, da dependência emocional, dos relacionamentos tóxicos, dos vínculos abusivos. Que o nenendós, meus filhos, seja mantido em cativeiros emocionais por medo de ficar sozinho. Ensina-os a se valorizarem, a se amarem com identidade firmada em ti. Que eles nunca mendiguem amor onde o Senhor não os plantou. Que reconheçam que são preciosos aos teus olhos e que o amor verdadeiro não machuca, não manipula, não aprisiona. Pai, toca nas emoções dos nossos filhos. Se algum deles estiver vivendo uma fase de angústia, tristeza profunda, confusão interna, ansiedade sufocante, eu oro agora para que o teu Espírito venha como bálsamo. Traz alívio, traz direção, traz vida. Se há um quarto onde as luzes estão apagadas por dias, onde lágrimas caem em silêncio, onde pensamentos sombrios têm sido alimentados, entra, Senhor, entra com tua luz, com tua voz, com teu socorro. Que todo espírito de morte, todo espírito de suicídio, todo ataque emocional, seja agora neutralizado pelo poder do nome de Jesus. Coloca ao lado deles pessoas de fé, que sejam cercados por bons conselheiros, amigos verdadeiros, líderes espirituais que saibam orientá-los, puxá-los de volta, se preciso,
for, e se algum deles se afastou do teu caminho, Senhor, que esta oração seja a corda do resgate, que eles sintam saudade de ti, saudade da tua presença, saudade do altar, que voltem antes que as feridas se agravem, que voltem antes de se perderem por completo. Livra também, ó Deus, nossos filhos da comparação que paralisa, que eles não se percam olhando a vida dos outros, que não caiam na armadilha das redes sociais que distorcem a realidade, que não se sintam fracassados porque não têm o que outros têm, que não se sintam pequenos por não estarem onde os outros estão. Ensina-os a valorizar o processo, a ter gratidão pelas pequenas vitórias, a celebrar o que é verdadeiro, que eles não busquem aplauso do mundo, mas a aprovação do céu. Pai, guarda a saúde dos nossos filhos, livra-os de acidentes, de diagnósticos ruins, de vícios disfarçados, de doenças silenciosas. Coloca o teu anjo de guerra ao redor de cada um, protege seu corpo, sua mente, seu espírito, que cada célula esteja blindada pela tua mão, que o sangue de Jesus seja a cobertura total contra todo mal, que toda enfermidade, toda dor inexplicável, todo sintoma persistente perca a força agora. Se algum filho estiver tomando remédios pesados, passando por tratamentos difíceis, enfrentando noites sem dormir, Senhor, entra com cura, visita hospitais, os consultórios, os leitos, usa médicos, mas acima de tudo, usa a tua mão sobrenatural, porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ainda operas milagres. Livra também, Senhor, da escassez dentro do lar, se houver falta de pão, de trabalho, de provisão. Entra com a tua abundância. Abre portas inesperadas. Move Koracheks. Conecta com oportunidades. Que os filhos não vejam pais se afundando em dívidas, ou chorando, escondido, por não conseguirem prover. Que haja milagre financeiro, que haja fartura, mas acima de tudo, que não falte fé, porque o Senhor é quem sustenta. Oh, Senhor, provê. O Senhor é quem não falha. Obrigada por mais este dia. Que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus. Amém.